Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver uma integral de linha usando o Teorema de Stokes, uma integral que apareceu no concurso público do Instituto Federal de São Paulo em 2017. A integral de linha é a integral na curva C de e elevado a x ao cubo sobre 5 mais 5z dx, mais e elevado a y mais 2x dy, mais 3y mais z dz. Perceba que a integral de linha está na sua forma diferencial, onde C é uma curva simples, fechada, dada por gama de t, que é igual a 3 cosseno t, 3 seno t, 1, contém entre 0 e 2π. Perceba que a nossa curva já está parametrizada, né? Nós já temos a curva já em função do parâmetro t, com esse parâmetro t variando de 0 a 2π. Perceba que a parametrização é importante, porque a parametrização ela já permite que você resolva a integral de linha pela sua definição. Lembra que uma integral de linha, como essa, né, uma integral de linha de uma curva C de f dr, ela pode ser calculada para uma integral de a até b, onde a e b são os limites dos valores do parâmetro t, de f de r de t vezes a derivada r' de t dt. Nós podemos usar essa definição para resolver a integral de linha. O que nós vamos fazer nesse exercício? Primeiro eu vou tentar resolver a integral de linha usando a definição. A integral de linha de f dr é o f de r de t, r' de t dt, onde r de t é a nossa curva parametrizada aqui, que está representada por gama t. Bem, e depois mostrar que o Teorema de Stokes permite uma facilitação aí nas continhas. Vamos começar a resolver. A nossa integral C de f dr, que seria essa integral? Ela vai ser a integral de 0 a 2π de e elevado a x ao cubo sobre 5. Lembra que o x, né, aqui é a nossa curva parametrizada, o x é o primeiro componente aqui, x, y, e o z é fixo, né, uma constante igual a 1. Então o x é 3 cosseno t. O x ao cubo é 3 ao cubo cosseno ao cubo de t. Então isso vai dar 3 ao cubo 27 cosseno ao cubo de t sobre 5, mais 5 vezes z. O z, na nossa parametrização, é 1. Então z é igual a 1. Vezes o diferencial de x. Lembra que o diferencial de x é a derivada de x em relação a t dt. Então a derivada de 3 cosseno x, derivada de cosseno é menos seno, então menos 3 seno t dt. Então nós fizemos aí a nossa primeira parcela, mais e elevado a y, né? E elevado a y, o y é o 3 seno t, elevado a 3 seno t, mais 2x, mais 2 vezes x, o x é 3 cosseno t, vezes dy. dy é o diferencial da variável y. O diferencial de y é a derivada de y em relação a t dt. Então a derivada de seno é cosseno, então 3 cosseno t dt. Mais a nossa última parcela, que é 3y. 3 vezes y, o y é 3 seno t. 3 vezes 3, 9, então 9 seno t, mais e, mais 1, vezes o diferencial da variável z. Lembra que o z é uma constante, né? A derivada de z, o diferencial de z é a derivada de z em relação a t dt. A derivada de 1 é 0, então 0 dt. Essa seria a nossa integral. A nossa integral de linha, que vai ser igual a uma integral de 0 até 2π de, bem,
Vamos começar a resolver essa integral, né? Ou pelo menos começar a tentar resolver essa integral, que a finalidade aqui nesse primeiro momento é mostrar que a aplicação direta da definição de uma integral de linha em um problema como esse, né? Ela pode levar a uma integral mais complexa, que é o que eu vou tentar mostrar aqui. Perceba que essa parcela aqui ela vai desaparecer, né? Que o diferencial de z é zero. O z aqui é uma constante, z é igual a 1, então 0 vezes essa expressão é zero, essa parcela aqui vai desaparecer. E nós vamos manter as outras parcelas. Então, ó, menos 3 seno t vezes esse, menos 3 seno t vezes esse. 3 cosseno t vezes esse, 3 cosseno t vezes esse. O que vai nos dar, né? Que vai nos dar menos 3 seno t vezes z elevado a 27 cosseno ao cubo de t sobre 5, mais com menos, menos, 5 vezes 1, 5 vezes 3, 15, menos 15 seno t dt. Então essa é a primeira parcela. Menos 3e elevado a 27 cosseno ao cubo de t sobre 5, menos com mais menos 15, 5 vezes 3, 15, seno t dt. Agora aqui, né, mais 3 cosseno t vezes e elevado a 3 seno t, então 3 cosseno t vezes e elevado a 3 seno t, então esse vezes esse, mais com mais, né? Agora esse vezes esse, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. 18 vezes cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de t, dt. Termina a continha, né? Vamos separar isso aí tudo, isso aí vai ser igual a uma integral de 0 até 2π de menos 3 seno t vezes z elevado a 27 cosseno ao cubo de t sobre 5 menos 15 seno t mais 3 vezes cosseno t vezes z elevado a 3 seno t mais 18 cosseno ao quadrado de t dt. Então chegamos nessa expressão. Aí. Bem, então, nossa integral aí nós aplicamos a definição, né? Integral de f dr é f dr dt vezes r' dt dt. Então f dr dt, né? Substituímos aqui o x por 3 cosseno t, o y por 3 seno t e o z por 1, montamos o f dr dt. E o r' dt dt aparece aqui, né? O r' dt, olha, derivada de 3 cosseno menos 3 seno, derivada de 3 seno, 3 cosseno, derivada de 1 é 0, né? Então r' dt dt. Substituímos, separamos, chegamos nessa expressão. Essa integral aqui é uma integral fácil. Perceba que a nossa integral aqui é composta de 4 parcelas, né? Tem uma integral aqui, uma integral aqui, uma integral aqui e uma outra integral aqui. Então são, na verdade, 4 integrais. Essa integral aqui, integral de seno, é uma integralzinha fácil, né? Integral de seno é menos cosseno. Essa integral aqui é uma integral relativamente fácil, que eu tenho u igual a seno, então o du é o cosseno, então integral por substituição simples, uma integral direta, uma integral por substituição simples, e aqui uma integral trigonométrica que envolve uma substituição envolvendo arco, né, arco duplo, cosseno de 2t. Lembra que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2t sobre 2, então dá para resolver também essa integral aqui. O nosso problema é essa integral, que ela envolve um cosseno ao cubo de t. Essa integral aqui, as outras, apesar de serem fáceis, elas demandam um trabalho algébrico.
Essa daqui demanda um trabalho algébrico ainda maior. Perceba que não adianta fazer substituição, né? Colocar um U ao cubo aqui, não sei se é uma integral por partes, ou seja, ela vai me dar um pouco de trabalho. Será que tem como evitar esse trabalho todo? Tem. Nós podemos usar um teorema aqui, pelo fato dessa curva ser uma curva simples e fechada. Existe um teorema, que é o teorema que nós vamos usar aqui nesse caso, né? Que é o teorema de Stokes, que associa uma integral de f dr, uma integral de trabalho, com uma integral de fluxo em uma superfície. Vamos ver como é que é esse teorema. Antes de partir para a resolução simples e direta, vamos falar um pouquinho dessas duas integrais. Primeiro, a integral de linha. Perceba que o que nós temos aqui é uma integral em uma curva C de f dr, que é uma integral que calcula o trabalho realizado em uma curva C por um campo de forças F. Perceba que se você tomar um ponto de partida aqui, um ponto P inicial, e o campo de forças deslocar uma partícula neste sentido, partindo desse ponto e fazendo essa partícula circular essa curva C, essa integral de linha, ela calcula o trabalho, né? Ela calcula o trabalho realizado por esse campo de forças ao deslocar essa partícula através dessa curva C. A outra integral que nós vamos usar é uma integral dupla, que é uma integral de uma superfície S, que é um f vezes n ds, que é uma integral de superfície, que vai calcular agora, imagine aqui uma superfície aqui, uma superfície S e um fluxo, né, um fluxo saindo, ultrapassando essa superfície. Se você tomar um ponto qualquer P aqui, um ponto P qualquer nessa superfície e um campo de forças F, e um vetor normal N perpendicular a essa superfície, nós vamos ter numa situação como essa um fluxo, né, uma integral de fluxo. O fluxo desse campo vetorial através dessa superfície S. O que o Teorema de Stokes faz? O Teorema de Stokes associa essa integral de trabalho com essa integral de fluxo. O Teorema de Stokes ele fala o seguinte, vamos colocar aqui, olha. Teorema de Stokes. Ele diz que a integral de uma curva C, uma curva fechada, né, uma curva fechada simples, de f dr, ele é igual a uma integral de fluxo. Mas só que aí não é qualquer fluxo, né? A integral de fluxo de uma superfície S. Não é qualquer fluxo, não é o fluxo de um campo vetorial puro e simples. É o fluxo do rotacional de F vezes N ds. Então o Teorema de Stokes estabelece essa relação. A integral de linha de um campo vetorial F sobre uma curva fechada C é igual à integral de superfície do rotacional deste campo F sobre essa superfície S, onde C é a borda dessa superfície. Ou seja, se nós tivermos uma curva C e um campo vetorial F sobre essa curva e uma superfície S, de tal forma que a curva C
é a borda da superfície S. Então, nessa situação, o trabalho realizado pelo campo vetorial F ao deslocar uma partícula pela curva C é igual ao fluxo do rotacional de F pela superfície S. Bem, até aí tudo bem, a nossa formulazinha está tranquila. Aí nós temos um problema de orientação. Lembra que o trabalho pode ser positivo ou negativo, então a orientação é importante. Primeiro porque o vetor normal, O vetor normal a uma superfície, tanto pode ser normal apontando para um lado dessa superfície, como normal apontando para o outro lado da superfície. Então nós temos que saber qual normal escolher. Nesse caso, vamos falar um pouquinho da orientação. Lembra, se nós pegarmos um ponto inicial qualquer, vamos falar da orientação conveniente, orientação compatível, A orientação, nesse caso aqui, orientação no sentido anti-horário, Essa orientação, Perceba que se a sua integral de linha tiver este sentido, sentido anti-horário, como deve ser o vetor normal, que você vai tomar para calcular a integral do fluxo do rotacional. Perceba que o vetor normal, ele segue a regra da mão direita, O polegar apontando para o vetor e os dedos palmares apontando o sentido de rotação. Perceba que nesse sentido aqui, o meu vetor aponta para cima. Então o meu vetor normal nesse caso teria esta orientação. Um vetor normal, N, ou seja, a orientação do rotacional é compatível com a orientação do meu trabalho realizado na curva fechada. Ou seja, estou usando a regra da mão direita. Uma situação diferente dessa, imagine que eu tenho aqui a mesma curva C, a mesma superfície S, e o meu sentido de rotação é esse. Meu sentido de rotação é o contrário desse. Como vai ser o meu vetor, Como vai ser o meu vetor normal para montar o rotacional de F vezes o vetor normal. Perceba que o sentido de rotação é esse. Se eu colocar os meus dedos palmares nessa rotação, meu dedão aponta para baixo. Então o meu vetor normal nesse caso, se eu tomar um ponto P qualquer, ele vai estar apontando nesse sentido, E a rotação, vai ser nesse sentido. Eu vou ter aqui um vetor perpendicular à superfície e a rotação do rotacional é essa. Então perceba que nós temos aí uma questão de orientação, Se o meu vetor normal, que aparece aqui no cálculo do fluxo do rotacional, é apontando para cima, ou para baixo, ou para um lado externo, ou lado interno, dependendo como é a sua superfície. Isso vai depender da orientação do trabalho realizado. Lembra que essa integral aqui é uma integral de trabalho realizado pelo campo vetorial. Então, se o sentido for o sentido anti-horário, pela regra da mão direita, nesse caso, o meu vetor aponta para cima. Se for no sentido horário, pela regra da mão direita, nesse caso, meu vetor aponta para baixo. Se você não considerar isto, o que acontece? Você vai ter um sinal para o seu vetor normal, diferente do sinal do trabalho. Você vai ter uma diferença de sinal aqui. Para não ocorrer isso, para que você não tenha problemas de sinal, Você está calculando uma coisa aqui que tem sinal positivo e o resultado aqui tem sinal negativo. Para que isso não ocorra, a orientação é importante. Então o que nós vamos usar é esse teorema para resolver essa integral de linha. Bem, vamos começar a resolver esse teorema, calculando passo a passo aí o que nós precisamos para resolvê-lo. A primeira coisa que eu preciso definir é o meu campo vetorial, meu campo F. Perceba que o meu campo vetorial F é dado aqui, na nossa integral de linha. O meu campo vetorial F, ele é o campo E elevado a x ao cubo sobre 5 mais 5z
I mais E elevado a Y mais 2x J mais 3y mais E K. Então, tendo o campo vetorial que nós tiramos diretamente da integral, eu vou começar a calcular o rotacional de F. O rotacional de F, lembra que o rotacional de F é o produto vetorial de nabla vezes F, onde esse nabla aqui nada mais é que um operador. Esse nabla aqui é o operador derivada em relação a x i mais derivada em relação a yj mais derivada em relação a z K. Então, o rotacional de F é, na verdade, o produto do operador nabla pelo campo vetorial F, que pode ser calculado a partir de um determinante. Então, nós temos aí que o rotacional de F ele vai ser igual ao determinante I, J, K. Lembra, nós temos aqui um produto vetorial, né? Essa linha aqui é o nosso primeiro vetor, que é o nosso operador nabla. Então, as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z. E na última linha, né, o nosso vetor f, que é o nosso vetor aqui do campo vetorial, que é o e elevado a x ao cubo sobre 5 mais 5z, o e elevado a y mais 2x e o 3y mais e. Essa continha aqui, resolvendo esse determinante, eu tenho aqui, né, o primeiro item que eu preciso, que é o rotacional de F. Vamos resolver esse determinante. Perceba que nós vamos começar aqui pela diagonal principal, que é a primeira diagonal positiva que nós temos, que é o I vezes a derivada em relação a y, que é o I vezes a derivada em relação a y de 3y mais e. A derivada em relação a y de 3y mais e é 3, que a derivada de z em relação a y é 0, derivada de 3y é 3, então 3i. Essa primeira parcela ela vai ser igual a 3i. Próximo é o j. j vezes a derivada em relação a z, j vezes a derivada em relação a z de e elevado a x ao cubo sobre 5 mais 5z. A derivada de e elevado a x ao cubo sobre 5 em relação a z é 0. Derivada de 5z em relação a z é 5. Então, próxima parcela, mais 5j. Próxima parcela, k vezes a derivada em relação a x de e elevado a y vezes 2x. Derivada de e elevado a y em relação a x é 0, derivada de 2x em relação a x é 2, então 2 vezes k, então mais 2k. Bem, agora a diagonal secundária. A diagonal secundária é a diagonal negativa, né? Então essa diagonal aqui, ó, k vezes a derivada em relação a y dessa expressão. Perceba que essa expressão aqui não é uma função de y, então ela é uma constante. Derivada de uma constante em relação a y é 0. Derivada de e elevado a x ao cubo sobre 5 em relação a y é 0. Derivada de 5z em relação a y é 0, então 0 vezes k é 0. O j vezes derivada em relação a x de 3y mais e. Perceba que, novamente, derivada de 3y em relação a x é 0, derivada de z em relação a 0, então 0, não precisa colocar. O i vezes derivada em relação a z
de e elevado a y mais 2x. Derivada em relação a z de e elevado a y é zero. Derivada em relação a z de 2x é zero. Também não precisa colocar. Então nós temos aqui o nosso rotacional de f, que é esse vetor. Então vou substituir aqui na nossa formazinha para começar a fazer a conta aqui do nossa integral de linha. Substituindo isso aqui na nossa integral de linha, nós vamos ter que essa integral, ela é a integral dupla nessa superfície S do rotacional de f. Então quem é o rotacional de f? O rotacional de f é o vetor 3, 5, 2, 3, 5, 2, vezes o vetor normal, vezes o diferencial da superfície S. Então nós começamos a montar. Bem, o que eu preciso agora? Eu preciso agora estabelecer quem é o meu vetor normal. Lembra que esse vetor normal é um vetor normal unitário, né? Tem que ser um vetor perpendicular à superfície e unitário. Normalmente o vetor normal, ele é dado por essa formazinha. O vetor normal unitário, ele é o vetor dado pela derivada de R em relação a U, vetorial, derivada de R em relação a V. Lembra que a superfície é uma superfície parametrizada em função de UV, dividido pela norma desse vetor, a norma da derivada de R em relação a U, vetorial, derivada de R em relação a V. Essa aqui seria a formulazinha normalmente usada para o vetor normal. Nós vamos verificar através da nossa superfície, né, que é a superfície qualquer. Lembra que a superfície pode ser a superfície mais simples possível, basta que a borda da superfície seja esta curva fechada. Bem, vamos verificar qual é a nossa superfície mais simples possível para depois calcular o vetor normal a ela. Para isso, nós vamos representar essa curva no sistema tridimensional de coordenadas. Lembra que a nossa curva parametrizada já foi dada. A nossa curva parametrizada é um gama de t que é igual a... Eu vou representar essa curva de uma maneira diferente. Vou colocar essa curva nessa forma aqui, olha. É um gama de t em que o x é o 3 cosseno t, o y é o 3 seno t e o z é 1. Fica mais claro, né? Fica mais claro que essa coordenada aqui, essa componente aqui é a componente x, essa componente é o y, essa componente aqui é o z. E no nosso sistema tridimensional de coordenadas nós teríamos mais ou menos uma representação parecida com esta. Imagina aqui um sistema de eixos tridimensional. Em que eu tenho aqui o x, o y e o z. Pela equaçãozinha aqui, perceba que essa nossa curva gama de t, ela é fechada e está presa aqui no plano, né? Você lembra que isso aqui é um plano? Isso aqui é um plano em z igual a 1. Se eu pegar aqui z igual a 1, olha. Se eu pego aqui z igual a 1, eu vou ter um plano aqui, né? Mais ou menos parecido com esse. Tem aqui um eixo, né? Um eixo y', um eixo x'. E nesse plano aqui, que é um plano, né? Um plano paralelo ao plano XY, nesse plano aqui eu vou ter uma curva, né? Que é a nossa curva x igual a 3 cosseno t, y igual a 3 seno t. Lembra de coordenadas polares no plano XY? Essas equações aqui são equações de uma circunferência. Uma circunferência que tem um centro C na origem 0, 0 e um raio R
igual a 3 unidades. Lembra que em coordenadas polares, uma equação de uma circunferência desse tipo seria r cosseno θ, r seno θ para x e y. Então o que eu tenho aqui é uma circunferência, né? Uma circunferência de raio 3 unidades. Imagina aqui, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu vou ter aqui uma circunferência, né? Parecida com esta. Então, esta é a nossa curva, né? Essa é a nossa curva simples. Essa é a nossa curva simples fechada. Essa seria a curva C. Então, a curva C tem esse aspecto. O que eu preciso? Eu preciso definir uma superfície S, a mais simples possível, que tenha essa curva C como borda de uma superfície. Eu posso pensar, por exemplo, em uma esfera e cortar essa esfera no meio, colocando o centro da esfera aqui. Pode ser. Posso pensar num paraboloide e cortar o paraboloide aqui, de modo que eu tenha essa borda. Mas existe ainda uma superfície mais simples, né? A superfície mais simples possível é a superfície limitada por esta região. Perceba que nós temos uma superfície aqui tá? A minha superfície S aqui vai ser o meu disco, né? O meu disco de centro no plano x', y', o seu centro é 0, 0 e o seu raio é 3. Então esse disco circular aqui vai ser a minha superfície. Tudo bem, então eu preciso agora de um vetor normal a essa superfície que obedeça ao sentido de rotação. Bem, qual que é o sentido de rotação para que eu possa saber se o meu vetor normal vai estar apontando para cima ou se vai estar apontando para baixo? Então isso tem que ser uma orientação coerente pela regra da mão direita. Olha a sua curva gama de t. Perceba que nessa curva aqui, o meu t, ele está entre 0, menor ou igual a t, menor ou igual a 2π. Então o t percorre esse caminho, partindo de 0 até 2π. Então o t percorre esse caminho. Bem, quando t é 0, 3 vezes o cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. 3 vezes 1, 3, então x igual a 3. O seno de 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, então o y é 0. Então perceba que ele começa em x igual a 3, y igual a 0. Então ele parte deste ponto. Então x igual a 3, y igual a 0, z igual a 1, ele vai partir deste ponto aqui. Bem, ele vai partir e vai percorrer, né, até chegar num ponto em que, por exemplo, t igual a π. Vou pegar um intermediário aqui, né? Aqui é o 0, aqui é o π e aqui é o 2π. Quando t for igual a π, o cosseno de π é menos 1. Então o x é menos 3. E o seno de π é 0, então o y é 0. Então x igual a menos 3, y igual a 0, z igual a 1. Então ele vai estar nesse ponto aqui. Perceba que ele sai deste ponto. Se você ficar em dúvida, será que ele andou para cá, sentido horário, ou para cá, sentido anti-horário? Calcula o π sobre 2. Π sobre 2 está aqui, olha. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Quando t for igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, e seno de π sobre 2 é 1. Então x igual a 0 e y igual a 1. Ele está aqui, olha. Ele passa por esse ponto. Então o sentido de rotação é este. Então parte daqui para cá. Então esse é o nosso sentido de rotação nessa superfície para essa integral de linha. E a partir daí eu defino qual vai ser o meu vetor normal unitário perpendicular unitário a essa superfície,
Pela rotação, olha, superfície é uma superfície horizontal, sentido de rotação é o sentido anti-horário, meu vetor normal está apontando para cima. Então, meu vetor normal é um vetor normal unitário, a qualquer ponto dessa superfície apontando para cima, né? Que pode ser um vetor. Perceba que esse vetor normal n aqui, esse vetor normal n, nessas condições que foram dadas, né, de acordo com o sentido de rotação, e o meu rotacional vai ter nesse vetor a mesma rotação do campo, perceba que esse rotacional, o vetor unitário, é um vetor conhecido. Meu vetor n aqui é o vetor k. Então, o vetor n é o próprio vetor k. Então eu posso colocar mais um pedacinho naquela integral. Vamos colocar mais um pedacinho naquela integral sabendo que n é igual a k. Então essa integral aqui vai ser igual a uma integral de uma superfície S do meu rotacional 352 vezes o meu vetor normal, de acordo com os sentidos e as orientações apontando para cima, o vetor normal é o vetor k, que é o vetor 0, 0, 1 vezes ds, que vai ser igual a... Bem, vamos fazer essa continha aqui. Essa continha aqui vai dar uma integral de uma superfície S. Isso aqui é um produto escalar, 3 vezes 0, 0, mais 5 vezes 0, 0, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 ds. Como esse 2 é uma constante, eu tiro da integral 2 vezes a integral da superfície S ds. Perceba que a integral da superfície S ds, na verdade, essa integral aqui, ela corresponde à área da superfície. E a minha superfície é um disco que tem raio 3. Então, como é um disco de raio 3, a área dessa superfície é πr². Então, a minha integral se resume a 2 vezes π, o r que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18. Então, 18π é o valor dessa integral de linha. Agora, observe o que o teorema de Stokes fez. Vocês viram no começo que a integral de linha que eu tinha era bem complexa. O teorema de Stokes associa essa integral de linha, lógico, dentro de algumas condições, né, uma curva simples, fechada, parametrizável, que é a borda de uma superfície, e ele associa o trabalho realizado por esse campo de força ao percorrer essa borda dessa superfície com o fluxo do rotacional pela superfície. E fazendo isso, ele transforma, né, uma integral que era extremamente complexa em uma integralzinha que você resolve em duas linhas, né? 18π é o valor dessa integral. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado e muito obrigado.